Oi, oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like, compartilha o vídeo para outras pessoas também conhecerem o canal. E se você tiver algum relato de terror ou sobrenatural para me mandar, é só me mandar no e-mail que está aqui embaixo, e esse mesmo e-mail está na descrição de todos os vídeos. Como eu disse no último vídeo, a gente está mudando a programação dos nossos relatos. Segunda-feira a gente tem lenda ou creepypasta. Na terça-feira a gente não tem vídeo. Na quarta-feira a gente tem relatos reais. Na quinta-feira a gente não tem vídeo. E na sexta-feira a gente tem o conto de terror. Quarta e quinta não vai ter vídeo, mas todos os outros vídeos que eu farei serão de duração maior. Terá mais de um relato, terá de 3 a 4 relatos, tá? Então, para quem ainda não viu esse vídeo que eu postei, o último vídeo, vai ter essas mudanças. Eu vou deixar para vocês aqui o cronograma do canal para vocês entenderem mais ou menos como vai ficar. E hoje a gente vai ter 4 relatos, tá? O primeiro relato tem como título A Mulher na Rua. Eu e meu irmão gêmeo, Lucas, estávamos no terraço da nossa casa andando de bicicleta até tarde da noite. Antes, estávamos acompanhados de mais pessoas, mas à medida que o tempo foi passando e foi ficando mais tarde, todos haviam ido dormir e só restamos eu e o Lucas ali. Já eram 23 horas. Quando o Lucas resolveu entrar para beber água, eu fiquei sozinha no terraço escuro, andando de bicicleta. Estava tudo bem, até que a minha vizinha, que mora bem em frente à minha casa, começou a falar. Olha a mulher na rua! E começou a chamar seus pais e avós para verem aquela tal mulher. Mas os pais e avós da garota não viram nada e pensaram que ela estava só brincando, já que ela só tinha apenas 2 anos de idade. Mas quando eu fui olhar, eu a vi. Ela usava um vestido branco, cheio de sangue, tinha cabelos pretos, lisos e médios, que cobriam metade do seu rosto, o qual aparentava estar machucado. Ela era bem magra e pálida e estava parada em frente à minha casa. Enquanto a garota de 2 anos continuava repetindo, olha a mulher, olha a mulher, eu corri para dentro da minha casa, largando a bicicleta ali mesmo e não voltei mais. Continuei me sentindo observada, mesmo dentro da minha casa. Fiquei pensando, o que será que aquela entidade estava fazendo em frente à minha casa? A Mulher na Rua foi o primeiro relato. Se vocês tiverem algum relato similar a esse, pode me mandar no e-mail que eu deixei aqui na descrição e no e-mail que estava aqui no início do vídeo, que eu vou adorar ler ele. E já vamos para o segundo relato. O segundo relato tem como título O Menino do Salão. Em 2018, minha mãe arranjou um trabalho em um restaurante não muito movimentado. Todos os funcionários daquele restaurante alertavam sobre as histórias bizarras que existiam ali. Mas, como a minha mãe estava precisando muito de um trabalho, ela aceitou a vaga. Minha mãe não acreditava muito nisso. Dizia que, antes de ser um restaurante, o local era uma casa de família, onde o menino era maltratado pelos pais, até cair de uma escada e acabar falecendo no local. Até hoje, os funcionários escutam os gritos de um garoto.
Certo dia, minha mãe combinou com o dono e com outros funcionários que iria fechar o restaurante naquele dia. Quando deu 22 horas, que é o horário de encerramento, todos foram embora e ficou apenas a minha mãe. Queria lavar a louça e organizar o restaurante para o dia seguinte. Mas, enquanto ela lavava os pratos, começou a ouvir barulhos vindos do salão do restaurante. Barulhos como se estivesse mexendo nas cadeiras e nas mesas. Então ela perguntou: Roberto, é o senhor aí? Roberto era o dono do restaurante. Mas ninguém respondeu. Então, ela parou de lavar os pratos para ir ver quem estava mexendo nas mesas. Quando chegou ao salão, as mesas e as cadeiras estavam todas bagunçadas. Minutos antes, elas estavam organizadas, já que, como o restaurante não tinha muito movimento, as mesas ficavam sempre arrumadas e não tinha ninguém. Não tinha ninguém que pudesse ter feito essa brincadeira de mau gosto ali. Todos já haviam ido embora. Ela organizou as mesas e logo em seguida escutou um barulho muito alto e insuportável vindo da cozinha. Era como se alguém estivesse jogando tudo no chão. Um barulho de pratos e panelas caindo, tudo ao mesmo tempo. Ela ficou tão assustada e correu para a cozinha para ver o que havia acontecido. Mas estava tudo normal. Nenhum prato quebrado, nenhuma panela fora do lugar. Como isso seria possível? Se ela havia escutado um barulho tão alto e insuportável de pratos quebrando vindo da cozinha, talvez o espírito daquele menino ainda não estivesse aceitado a sua morte. E o relato acaba aqui. Eu tenho um relato de restaurante também, que eu acho que eu contei lá no TikTok. Eu não lembro se eu contei aqui pra vocês. Eu acredito que não. Eu trabalhei num restaurante, eu não vou falar qual foi, né? Mas eu trabalhei num restaurante que, antes de ele ser um restaurante, bem antigamente, ele era uma casa normal, uma casa muito grande, por sinal, e morava o pai e o filho. E o filho assassinou o pai, e depois o filho foi preso, a casa ficou abandonada, e essa casa virou um bordel. E teve também assassinatos lá. Aí também ficou abandonada e depois virou esse restaurante que eu trabalhei. E esse restaurante que eu trabalhei tinha tipo animais empalhados assim na parede. E a gente às vezes escutava coisas, sabe? Ou escutava alguma coisinha, via alguma coisinha se mexendo. Sempre alguém contava alguma historinha, até que alguém falou o que tinha acontecido há anos atrás nesse restaurante. Então vamos para o... Deixa eu ver qual relato a gente parou. Vamos para o terceiro relato, né? O terceiro relato tem como título A Mão que Puxou para o Fundo. A mão que puxou para o fundo. Bom, muitos podem achar que é mentira ou postar comentários ruins. Eu não ligo. Só irei contar a história que aconteceu com a minha tia. Todo ano em janeiro, nós vamos para a roça, ficar lá por uma semana. Lá tem 3 casas. Uma fica a 1 quilômetro de distância da outra. E a terceira fica separada das outras 2 por um rio. Nas noites, todos se reúnem em apenas uma casa para juntarmos. Todos nós saímos e minha tia ficou dormindo sozinha na casa. Entre as casas que ficavam perto, com 1 quilômetro de distância, havia um pé de impuzeiro muito antigo. Impuzeiro. Gente, eu não sei o que é impuzeiro. Impuzeiro. Eu acho que é umpuzeiro. Tava escrito impuzeiro, mas eu acho que é umpuzeiro.
Tuberosa arruda, popularmente conhecida como upuzeiro, ou impuzeiro, então tá certo. Havia um pé de impuzeiro muito antigo. Ela chegou desesperada na casa do rio, onde todos nós estávamos reunidos para jantar, toda molhada, cheia de plantas, desesperada e chorando. Todo mundo ficou nervoso e estávamos perguntando o que havia acontecido. Depois de muito tempo, ela conseguiu se conter e nós pedimos que ela contasse o que aconteceu. Ela acordou sozinha na casa. Como ela era medrosa, foi logo procurando a chinela para ir se encontrar com a gente. Ela disse que apagou todas as luzes da casa e saiu correndo. Ela viu que a casa mais perto, que era a casa de 1 quilômetro, estava com as luzes apagadas. Então raciocinou e foi logo para a casa que tinha que atravessar o rio. Tinha que ir de canoa ou sair da roça e passar por uma estrada muito perigosa. Então ela preferiu vir de canoa. Ela disse que tinha muito lodo na canoa e ela achou estranho. Ela estava escutando barulhos, muitos barulhos esquisitos e já estava chorando. Ela estava ouvindo os barulhos e começou a chorar de medo. De repente o barco, colocou aqui entre aspas, de motor, estava indo para trás. Ela se desesperou e o barco começou a balançar. Ela gritou. De onde a gente estava não dava para escutar. Ela disse que o barco parou. Aí a canoa estava ficando gelada e o motor não queria ligar. Presença de espírito, hein? De repente, uma mão branca com unhas pretas estavam puxando ela para o rio. Aí ela caiu no rio e começou a nadar desesperadamente. E aí chegou na gente. Então ela caiu no rio e começou a nadar desesperadamente. E ela conseguiu chegar até a casa onde estavam as outras pessoas. Ela nunca mais vai para a roça e nem fica em casa sozinha. Agora a gente tem medo de tomar banho naquele rio. E antes disso, meu tio tinha falecido afogado lá mesmo. O pior de tudo é que eu vi ele falecer. Eu estava banhando no rio, com ele e com minhas primas. Nessa hora, ele teve um choque e aí parou na água do nada. Só estou relatando a história que acontecera na minha família. São assustadoras, mas é verdade. Ele teve um choque aí parou na água do nada. O que será que aconteceu, né, com ele? Não ficou claro aqui, né? E vamos para o quarto relato. O título do relato é 3h33. Vocês já sabem, né? Que a partir das 3 horas é o horário que os espíritos abrem um portal e começam a passar pro lado de cá para atormentar, né? Atormentar. Para assustar nós. Para nos assustar. Então vamos para o relato de 3h33. Na pequena cidade de Baudalho, havia uma estrada pouco usada, cercada por mata fechada. No meio dela, erguia-se uma casa antiga de madeira, já tomada pelo mofo e pelas trepadeiras. Todos na região diziam que era mal assombrada, mas ninguém explicava ao certo o que havia lá. Apenas recomendavam nunca pare nessa estrada depois da meia-noite. Então diziam que a casa era mal assombrada e todos que passavam lá sempre falavam que não era para ninguém parar naquela estrada após a meia-noite. Foi numa noite chuvosa que 3 amigos, Daniel, Lucas e Mariana, lembrando que os nomes estão trocados, decidiram desafiar a lenda. O carro enguiçou bem em frente à casa.
O relógio do painel marcava 00:03. A chuva engrossava e o vento parecia sussurrar nomes. Daniel, o mais corajoso, sugeriu entrar para procurar um telefone ou abrigo. A porta rangeu ao abrir e um cheiro de madeira podre, misturado ao de ferro enferrujado, tomou conta do ambiente. Logo no hall havia retratos antigos de uma família. Estranhamente, os rostos estavam riscados, exceto o da mãe, o que parecia olhar diretamente para eles. Mariana jurou ter visto os olhos da mulher se moverem. No andar de cima, ouviram passos arrastados, como se alguém estivesse andando com dificuldade. Mas, quando subiram, encontraram apenas um corredor longo demais, com portas entreabertas. E uma delas havia um quarto de criança. Bonecas estavam dispostas em círculos, todas viradas para a parede. No centro, um berço por um véu escuro. Lucas, com a respiração pesada, puxou o pano. O berço estava vazio, mas, no mesmo instante, o choro de um bebê ecoou pela casa inteira, vindo de todas as direções. Desesperados, correram para a saída, mas a porta da frente estava trancada. Embora ninguém tivesse fechado, foi então que Mariana apontou para o retrato da mãe na parede. Agora, todos os rostos riscados haviam desaparecido, restando apenas o dela e os dos 3 amigos, como se eles fizessem parte da família. Um frio percorreu a espinha de Daniel quando ele percebeu que no canto da sala alguém os observava. Uma figura magra, de vestido preto, encharcado, com o rosto coberto por um véu. Ele se arrastava lentamente. Ela se arrastava lentamente, emitindo um gemido baixo, como se tivesse água nos pulmões. O relógio do carro, lá fora, voltou a funcionar sozinho. Marcava 3:33. Na manhã seguinte, moradores encontraram o veículo abandonado. Dentro, as 3 portas estavam abertas, mas não havia sinal de ninguém. Apenas marcas de mãos molhadas espalhadas pelos vidros e no banco do passageiro uma boneca antiga, com os olhos arrancados. Até hoje, motoristas relatam ver figuras humanas das janelas da casa quando passam pela estrada velha, sempre às 33 horas. E o relato acaba aqui. E os 4 relatos de hoje foram esses. Eu quero que vocês deixem no comentário qual relato vocês mais gostaram. Mas é pra deixar, viu, gente? Eu gosto muito quando vocês deixam um comentário, eu vou lá, comento, eu vou lá, curto, coloco o coração, tá bom? Não se esqueça, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscrever, deixar seu like, porque eu tenho certeza que você gostou dos relatos. E de segunda-feira às 18 horas tem lenda ou creepypasta. Na quarta-feira a gente tem relatos reais, tá? E sexta-feira, às 23h59, a gente tem sim o conto de terror. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.